Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor encham o nosso coração. Feliz dia do Senhor, dia especial para todos nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo e o adoramos de coração. Que Deus nos abençoe durante todo esse dia. Vamos orar e vamos pedir a direção dele para esse nosso tempo de exposição da palavra e também de cânticos de louvor e adoração a ele. Façamos isso agora. Ó Deus bendito, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. E por isso nós nos aproximamos de Ti, Senhor, de todo o coração, para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar o Teu nome. Estamos atentos, ó Pai, àquilo que Tu tens para nos falar através da Tua palavra. Então, Senhor, por Tua graça, fala conosco, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, e Te bendizemos por quem Tu és. Nós Te glorificamos, Senhor, e louvamos o Teu nome, Senhor, porque temos visto o Teu agir no nosso meio. Abençoa a nossa cidade, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa o mundo, Pai. Em nome de Jesus, toma conta daqueles que neste momento estão sofrendo e abençoa a vida daqueles que estão cuidando de quem sofre e também cuidando da nossa cidade. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, abençoa a todos que têm que trabalhar durante esta pandemia e cuida, Senhor, desse povo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por podermos Te reconhecer em meio a tudo que tem acontecido. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor no seu santo templo, nosso amado Pai. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Seu nome é santo.
que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui, meu coração anseia pelo teu agir, e até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tua voz o mundo veio a existir, tu és a vida, o Redentor que veio a mim, e até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, tu és Deus, princípio e fim, tu és Deus, precioso pra mim, com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim, tu és Deus, precioso pra mim, com meu coração proclamarei teu nome. Sim, Senhor. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés.
Deus maravilhoso para quem nós vivemos nos abençoe. Nesse momento eu vou me dirigir até o púlpito para fazer a exposição da palavra. A adoração, ela se constitui hoje um grande desafio para o mundo inteiro, não apenas para a igreja. Porque a falta de compreensão de quem é o alvo da adoração tem produzido toda a idolatria que existe no mundo e muitas vezes até na igreja também. A igreja do Senhor, ela precisa estar atenta àquilo que está revelado na Escritura Sagrada, para que ela não caia no engano da idolatria. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no Salmo 115. O Salmo 115, ele é um salmo lindo, que nós cantamos aqui na igreja, quando cantamos: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, afirmando que toda adoração precisa ser dada ao Senhor. Toda a glória precisa ser dada obrigatoriamente ao Senhor, diretamente a Ele. Então, irmãos, me acompanhem na leitura desse salmo lindo da palavra de Deus, que manifesta o ensino do Senhor para nós que somos seus adoradores. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Que salmo maravilhoso, não é? É a revelação do Senhor para a nossa vida do que é a adoração e qual o direcionamento que Deus tem para a nossa adoração. Não existe o registro de quem é o escritor desse salmo, mas pelo seu conteúdo nós podemos ver que
que ele é um salmo completamente alinhado com todo o restante da palavra, quando se trata de adoração a Deus e de identificação da adoração idólatra, e também dos benefícios que há em se adorar ao Deus verdadeiro. Nós sabemos que adorar é reconhecer quem Deus é. Nós reconhecemos ao Senhor em todo o seu ser quando nós adoramos a Ele segundo a sua palavra. Claro que Deus é muito maior do que a sua palavra fala, mas não é diferente daquilo que a sua palavra fala. A palavra de Deus, ela é fiel na revelação de quem é o nosso Deus. E nós podemos adorá-lo segundo aquilo que ela revela com toda segurança, alegria e movidos pelo Espírito de Deus, que é quem nos faz adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Salmo começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá a glória. Esse comentário é fundamental para a nossa vida, porque nós sabemos que adorar é reconhecer quem Deus é. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos nele a dignidade e não em nós. Não há nada em nós que nos traga algum mérito na adoração ao Senhor. Bem falou o apóstolo Paulo, escreveu lá em Romanos, no capítulo 11, de 33 a 36, quando disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Está falando do nosso Deus. Ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí ele questiona o homem: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, a Deus, para que ele venha a ser restituído? A resposta é clara: ninguém. Nenhum ser humano em toda a história da humanidade, seja de lá para cá ou daqui para frente, nenhum ser humano tem nada para oferecer a Deus. Tudo que eu, como homem, possa oferecer a Deus de mim mesmo é abominação. Tudo que nós oferecemos para Deus precisa vir de Deus. E então a palavra de Deus diz assim: não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Por quê? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Amém, amém. Esse é o Deus a quem conhecemos, esse é o Deus a quem amamos, e a adoração, ela é direcionada a Ele, exclusivamente a Ele, e a mais ninguém. Não há como adorar a Deus pensando em nós mesmos, ou nos benefícios que nós podemos ter. E o segundo versículo, ele revela o coração do homem, quando fala assim, no versículo 2: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Essa é uma pergunta que talvez você também já tenha ouvido. Rapaz, onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus agora te guardando dessa enfermidade? Onde é que está o teu Deus guardando o teu emprego? Tu não adora a Deus? Tu não crê nele? Tu não serve a Ele? O que é que tu tem tido de benefício de volta? É porque o ser humano, ele não entendeu que a adoração é exclusiva a Deus. Todo adorador que está na expectativa de que aquele a quem adora o sirva é um idólatra. Existe essa expectativa no mundo. Essa expectativa de que eu vou fazer alguma coisa para o meu Deus e Ele me beneficiará no caminho. Por isso que eles perguntam: onde está o teu Deus? Teu filho está enfermo, o teu filho morreu e foi levado. Onde está o teu Deus? A resposta do salmista é uma resposta que pode ser a nossa também. Por quê?
Porque ela não justifica a Deus, ela afirma Deus. Ele está dizendo assim, olha, versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele é Senhor, soberano sobre tudo. Ele não tem que fazer a minha vontade. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o Senhor de todas as coisas, e tudo faz por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. E aí, pegando essa palavra misericórdia, nós podemos ver que Deus é extremamente misericordioso com a humanidade diante disso. Nós podemos ver a palavra misericórdia no próprio fato da humanidade não dar glória a Deus, ao Deus que é digno dessa glória, não reconhecer nele e só nele a glória. A humanidade está esperando algum benefício de Deus, alguma coisa que Deus faça para ela porque ela serve a Ele. Isso é uma mentira, isso é a idolatria em si, pessoalmente. Esse é o dia a dia, e nós podemos ver isso. No versículo 4 ele diz assim: prata e ouro são os ídolos deles. Nos dias de hoje, a gente está questionando tudo isso, não é? E é importante questionar. Deus está nos dando a oportunidade de questionarmos os ídolos do mundo. Quem tem muito dinheiro está morrendo como os pobres estão morrendo. Até descobrirem a vacina, até descobrirem um tratamento que seja definitivo, pessoas morrerão. Prata e ouro são os ídolos deles. E como bem falou o Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 21, ele diz: não ameis as riquezas, deixa eu abrir lá exatamente para falar as palavras de Jesus, já que me foge a memória agora. Versículo 6, capítulo 6, versículos de 19 a 21, a palavra de Deus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ele estava dizendo isso porque Jesus sabia que onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E aí ele continua falando: obras das mãos de homens. E ele mostra aqui a prata e o ouro, a riqueza que ele tem. Ele procura, ao invés de dar glória a Deus, ele procura produzir para si mesmo um Deus. Se não for a prata e o ouro em si adorados para se ter mais e mais, para benefício próprio, para servir a Ele, que seja um Deus a quem Ele sirva e possa trazer algum benefício para Ele ou para a sua casa ou para o seu povo. Ele fala assim, dessas obras das mãos do homem, versículo 5: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. É incrível que o juízo de Deus vem exatamente sobre essas pessoas, como fala lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 20. Vem sobre as pessoas que, ao invés de dar glória a Deus, sabendo que existe um Deus, porque tudo quanto de Deus se pode conhecer, está revelado nas coisas que foram criadas. Tudo que de Deus se pode conhecer. O homem, por isso, é indesculpável quando faz para si ídolos
para adorar a eles, para se curvar a eles, e ao invés de dar glória ao Deus Todo-Poderoso, dá glória à imagem de quadrúpedes, de répteis, de homens e tudo mais. As imagens mais estranhas nós podemos ver ao redor do mundo sendo adoradas em lugar do Criador, que é digno para sempre. O que a palavra de Deus traz então como afirmação do salmista é um juízo que vem no versículo 18, quando diz assim, no versículo 8, perdão, quando diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Tornem-se semelhantes a ele. Um escritor chamado A.W. Tozer, ele escreveu um texto chamado Nós nos tornamos naquilo que amamos. Nós nos tornamos naquilo que amamos. E ele fala assim: o que perturba, ele está falando sobre transformações, há mudanças acontecendo em todas as pessoas. Há mudanças acontecendo em mim também. Isso é natural. E aí, prosseguindo nesse pensamento, ele fala assim: o que nos perturba não é o fato de estarmos em transformação, e sim no que estamos nos transformando. No que o homem tem se transformado? Adorando a criatura ao invés do Criador, ele recebe sobre si a paga pelo seu pecado. Ele perde a humanidade dele, adorando aquilo que nem humano é. Ele perde a consciência, entra em completa loucura, porque adora a criatura ao invés do Criador, porque faz para si um ídolo. Então, que se tornem iguais a eles, aqueles que produzem esses deuses. É o juízo que o salmista nos traz, e todos aqueles que confiam nesse tipo de ídolo. Nós podemos ver que mesmo nesse juízo que é trazido, há misericórdia. Ainda nisso a humanidade poderia olhar para Deus e dar glória a Deus, porque a misericórdia de Deus está sobre a humanidade, está sobre a nossa vida. Nós verdadeiramente não recebemos ainda devidamente a paga pelos nossos pecados, pelas muitas rejeições que nós temos oferecido a Deus. Mesmo como igreja do Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos, pessoas podem perder de vista Deus como Deus e servir a um ídolo qualquer, esperando em troca algum tipo de benefício. Talvez estejam questionando a Deus: Senhor, onde é que o Senhor está? Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais atentos, e é por isso que é tão importante estarmos nos alimentando constantemente, diariamente com a palavra. O Salmo 1 fala que o homem que medita na sua palavra dia e noite, na palavra de Deus, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Mas o que nós temos frutificado? Esses dias são dias para se frutificar aquilo que a palavra de Deus produz em nós. Mas o que ela tem frutificado em nós? Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para a palavra de Deus. O que se segue agora no Salmo é uma confissão de fé saudável no Deus Todo-Poderoso. Os versículos de 9 a 11 dizem assim: confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor,
O Senhor, desculpa, irmãos, de 9 a 11. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Essa é a confissão de fé. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ainda estamos debaixo desse entendimento da misericórdia do Senhor. Porque misericordiosamente o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, mas nos convida a crermos nele e provarmos que ele é o nosso amparo, ele é aquele que nos ajuda nessa caminhada tão difícil que é a caminhada nesse mundo caído. E é o nosso escudo, a nossa proteção. Assim como fala o Salmo 139, ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Diariamente, todos os dias, ele é o nosso amparo e o nosso escudo, o nosso Deus. E aí nós começamos a contemplar a fidelidade do Senhor, que é por amor dela também que adoramos a Deus, que damos glória a Ele, porque o versículo 12, versículos de 12 até o versículo 18, até o último versículo, vai tratar da fidelidade do Senhor, dos benefícios que nós temos em adorar a Deus. E são benefícios que vêm não por causa dessa expectativa que nós temos, vamos ser beneficiados de alguma forma, mas vêm naturalmente porque há bênçãos que advêm da obediência, bênçãos naturais. Nós precisamos provar desses benefícios. Versículo 12, a palavra de Deus diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor. O Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Aqui me vem à mente, nesse momento, Isaías capítulo 49, quando no versículo 14 ele questiona a Deus assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. A resposta de Deus no versículo 15 é: pode uma mãe que ainda mama esquecer do filho do seu ventre, de sorte que não se compadeça daquela criança que está nos seus braços? Mas ainda que esta venha a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O versículo 16 ainda de Isaías, no capítulo 49, diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Uma palavra profética para nós. Os teus muros estão continuamente diante de mim, porque o texto de Isaías é anterior a Cristo. E ele fala que nas palmas das mãos dele, ele nos tem gravados. É muita fidelidade que nós provamos diariamente do Senhor. Ele abençoa os que o temem. Ele abençoa tanto pequenos quanto grandes, não há distinção. E aí ele começa a proferir palavras de bênção. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. É natural que o Deus de amor e o Deus fiel continue multiplicando as suas bênçãos sobre a vida de seus filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que está no céu e tudo faz como lhe agrada, pode nos abençoar diariamente e tem feito isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens.
Há uma graça comum sendo derramada diariamente sobre a vida de todos os homens. Em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo fala: porque nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos. Nós existimos em Deus. Ele é quem sustenta todas as coisas e faz chover sobre bons e maus. O Senhor é aquele que derrama a sua graça sobre a humanidade e a humanidade sequer o reconhece. Nós precisamos glorificar a Deus pela nossa existência. E aí o salmista, no versículo 17, ele diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Há um desejo do salmista de que a sua existência seja uma existência que reconhece a Deus. E aí ele afirma isso: quem morre se cala. Senhor, o meu desejo é estar vivo para glorificar ao Senhor, para usufruir da tua vida eternamente. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para todo sempre. E a palavra que vem no final é aleluia, aleluia. Nós, porém, bendiremos ao Senhor em todo tempo, em todos os momentos, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós sabemos que Ele é o único digno de louvor e de adoração. Que Ele receba nessa manhã, a adoração do seu povo, que Ele receba durante toda a nossa vida a adoração que Ele é devida. Nós precisamos buscar a Ele e o encontraremos, porque Ele é o nosso Deus. Tenho aqui algumas aplicações a fazer diante daquilo que nós estudamos nesse texto. A primeira aplicação tem a ver com nossas expectativas na adoração. O que é que nós esperamos de Deus quando adoramos a Ele? Será que nós só adoramos a Ele por causa daquilo que Ele pode fazer em nós? Qual será a recompensa que estamos esperando de Deus? Eu já vi pessoas que se afastaram de Deus porque não conseguiram o casamento que gostariam. Pessoas que resolveram tomar a vida para si, porque adorar a Deus não estava lhe dando a recompensa que lhe era devida. Triste de todo aquele que só adora a Deus em busca de alguma coisa, de alguma resposta. Isso não é adoração verdadeira, isso é idolatria. A adoração verdadeira diz não a nós, não a nós. Assim como o salmista repete, nós precisamos ter isso reforçado em nosso coração. Não a nós, Senhor, não a nós. Não há nada que mereçamos. Não há serviço que o Senhor faça a nós que possa produzir em nós verdadeira adoração. Nós queremos te adorar por quem tu és. Quem é Deus é o alvo da nossa adoração. Em segundo lugar, segunda aplicação, como discípulos de Cristo, precisamos avaliar o nosso crescimento no conhecimento de Deus, na intimidade, no amor ao Senhor. Em quem nós temos nos tornado? Durante a nossa vida, as mudanças que têm acontecido na nossa vida, para onde nos tem levado? Nós temos nos aprofundado no conhecimento de Deus. Ontem eu conhecia a Deus, hoje eu conheço mais a Ele, hoje eu o amo mais, hoje eu vivo mais para a sua glória, ou eu estou perdendo de vista a Deus, ou eu tenho vivido para mim mesmo e tenho perdido de vista a maravilha que é adorar a Deus. Quem eu era e quem hoje eu sou.
Que caminho eu estou trilhando? Em que direção eu estou indo? Estou indo na direção de Deus? Ou estou perdido junto com o mundo? Em terceiro e último lugar, há um testemunho que nós precisamos dar ao mundo. Nós precisamos, enquanto houver vida, nós precisamos manifestar a vida de Deus. Nós precisamos manifestar a satisfação que nós temos em Deus, em reconhecê-lo na nossa vida, em adorar a Ele. O que precisa incomodar o mundo não é a santidade produzida pelos nossos braços, mas o tipo de conhecimento que eu manifesto de Deus através das minhas atitudes e reações. O mundo está de braços estendidos pedindo: onde está a paz? Que tipo de testemunho eu tenho dado em relação à paz? Que tipo de testemunho eu tenho dado em relação ao amor à sua palavra? Que testemunho eu tenho dado aos meus filhos? Que testemunho eu tenho dado aos meus colegas de trabalho, aos meus vizinhos, ao mundo? O mundo precisa conhecer homens e mulheres que adoram a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Então, que Ele receba toda a glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor, porque todas essas perguntas não são respondidas por nós, de nós mesmos, mas são respondidas por nós, quando nós nos levantamos de estarmos aos pés do Deus Todo-Poderoso. E aí, quando levantamos para dar glória a Ele, ao Deus soberano sobre todas as coisas. Então vamos pedir a Ele graça para viver. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, declaramos que somos teus, Pai, e queremos viver em completa dependência de Ti. Te pedimos que por Tua misericórdia, Pai eterno, por Tua graça, de acordo com a Tua fidelidade, Senhor, Tu nos conceda a bênção de sermos pessoas que olham firmemente para o autor e consumador da fé, da nossa fé, Senhor Jesus. Que nós estejamos com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Que a nossa vida, Pai eterno, possa Te adorar por quem Tu és, exclusivamente. E que a partir disso nós possamos provar da bênção, da fidelidade do Senhor. Provarmos da bênção de não sermos enganados pelo nosso próprio coração egoísta, mesquinho. Que o Senhor esteja nos conduzindo diante da Tua presença a uma vida que glorifica o Teu nome, que dá testemunho da Tua vida. Enquanto houver vida, Pai eterno, que o Teu povo manifeste essa vida. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não somente hoje pela manhã, não somente nesse dia especial para todos nós, mas enquanto vivermos, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que a sua misericórdia e a sua fidelidade nos sustente para sempre, não a nós, mas ao nome dEle seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor abençoe a todos. Mais uma vez, feliz dia do Senhor, para a glória dEle. Amém. Deus os abençoe. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez aqui para a gente dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, continuar pensando a respeito deste tema. Acredito que vocês tenham acompanhado. Quem não acompanhou, nós estamos hoje na lição número 14, e as anteriores estão no nosso canal, aí, o canal da Primeira Igreja no YouTube.
você pode ver as retroativas a respeito deste tema tão relevante. Hoje nós vamos entrar num capítulo novo da primeira carta aos Coríntios. E eu queria convidar você e a sua família para a gente continuar aqui estudando a respeito desse tópico. Nós vimos no capítulo 12, Paulo ensinando a igreja a respeito da função dos dons espirituais, do papel do Espírito Santo, ensinando a respeito da unidade da igreja e a preservação dessa unidade por meio da ação do Espírito Santo, dotando a igreja de dons para ensinar a igreja, para fomentar no meio da igreja o conhecimento, a fim de todos se unirem em volta de Cristo, porque essa era a função do Espírito, glorificar a Cristo. Nós vimos até o domingo passado o capítulo 13, onde Paulo ensinava um caminho sobremodo excelente, que era o caminho do amor. E Paulo ensinou nos versículos de 1 a 3, que é o amor que conta, depois dos versículos de 4 a 7, que é o amor que importa, o amor que permanece. Ele termina mostrando isso para a gente, dizendo que ao invés dos coríntios estarem buscando exageradamente os dons, eles deveriam se aplicar em buscar o amor. Hoje nós chegamos ao capítulo 14 da carta aos Coríntios. Nós vamos pensar hoje a respeito do tema línguas e edificação. Paulo, no capítulo 12, como eu disse, apresentou um princípio que ajudava os coríntios a entender o momento de culto, no final do capítulo 11 e o capítulo 12, que era a respeito da unidade, da comunhão entre os crentes que deveriam existir naquela igreja que estava sendo quebrada por causa dos dons. Então, o princípio da comunhão. Depois, no capítulo 13, ele ensinou o princípio do amor. E aí nós chegamos no capítulo 14, pensando a respeito de línguas e edificação, e Paulo nos apresenta, então, mais um princípio. E é nesse princípio que Paulo apresenta aos Coríntios, o terceiro princípio apresentado para estabelecer na igreja de Corinto uma reforma no culto, para ensinar os irmãos o que de fato era um culto genuíno. E o que é que Paulo ensina neste capítulo 14? Que princípio é esse? Ele mostra que o culto genuinamente espiritual era o culto, como nós vimos no capítulo 12, onde a unidade da igreja é preservada, no capítulo 13, onde o amor sobressai, e agora no capítulo 14 é o culto espiritual, aquele que promove a edificação dos que dele participam. Então nós vamos entrar aqui nesse capítulo 14 e as próximas lições nós vamos pensar nesse princípio genuinamente aqui do culto espiritual, que é a edificação. Mas é interessante que nós precisamos pensar que 1 Coríntios, o que Paulo está fazendo neste capítulo também é corrigir a falta de preocupação dos coríntios quanto ao entendimento que ocorria durante os cultos. Eles não estavam preocupados com a edificação, eles estavam preocupados com o entendimento das coisas que fazia. E esse descaso estava evidente na prática costumeira entre eles. Qual era a prática? Qual era o dom de estimação dos coríntios? Eu acredito que quem está acompanhando está vendo. O dom de estimação dos coríntios era o dom de línguas. Nós vemos Paulo chamar a atenção aqui nesse capítulo 14 para a prática deste dom, para como os irmãos estavam procedendo durante o culto, todos falando ao mesmo tempo e outros profetizando ao mesmo tempo. Então, Paulo para agora aqui no capítulo 14 e ele vem corrigir essa falta de preocupação dos coríntios quanto ao entendimento durante a adoração. E nós vamos notar alguns pontos interessantes que eu queria chamar a sua atenção aqui. Primeiro nós vamos ver que em 1 Coríntios, Paulo ele deseja corrigir a falta de preocupação dos coríntios, como eu já falei aqui, quanto a esse entendimento do que ocorria durante os cultos, porque lá durante o culto, a abordagem que Paulo faz para eles, com os dons de línguas faladas em Corinto, não era de proibir aquelas línguas, não era de proibir aquelas práticas, mas o que Paulo faz no capítulo 14? Paulo deseja corrigir o mau uso dessas línguas durante a prática da adoração. E parece claro para o apóstolo Paulo que aquelas manifestações ali eram de fato legítimas, não eram falsas manifestações do Espírito. O que eles precisavam? Os coríntios estavam precisando de orientação. E Paulo entra em cena então como pastor e orienta a igreja, ele entra em cena como um mestre e ele ensina a igreja. Então, falar em línguas parece ter sido algo comum nas igrejas do período do Novo Testamento. Historicamente, nós vamos perceber que o dom de línguas parece ter cessado somente no fim do período apostólico, com a morte dos apóstolos. Então, nada há no Novo Testamento que nos assegure, ensinando para a gente que era algo que, vamos dizer assim, proibido. Não, era algo legítimo. Nós vamos ver essas manifestações no Novo Testamento inteiro. E a cessação de tudo isso lá com a morte dos apóstolos. No final do período revelacional de Deus, parece que esse dom cessa. Nós não encontramos registros desse dom sendo praticado depois disso.
Contudo, nós vamos perceber que não há no Novo Testamento nenhuma passagem que nos assegure a plena cessação desse dom espiritual após o período apostólico. Mas o que eu preciso pontuar é que eu não tenho como dizer, com base na Bíblia, que esse dom cessou de uma vez por todas. Mas nós vamos ver que, historicamente, ele parece ter cessado no período após a morte dos apóstolos. E somente no início do século XX, é quando nós estudamos a história da igreja cristã, com o início do movimento pentecostal, é que surge um movimento que reivindica que Deus continua a conceder esse dom aos crentes. E aí é interessante que eles reivindicam, dizem que Deus concede esse dom como um sinal do batismo com o Espírito Santo. Então, nós não temos como dizer que ele cessou de uma vez por todas, biblicamente, mas nós precisamos prestar atenção numa coisa. Nós precisamos observar se esses dons alegados, se essas manifestações espirituais, essas experiências exáticas, se elas estão de acordo com o que o escritor bíblico, ou que a Bíblia nos diz a respeito deles. Então nós precisamos estar lembrados de que nós somos exortados a examinar todas as coisas conforme as Escrituras, a testar os espíritos, como diz o apóstolo João, e a sermos cautelosos com as manifestações sobrenaturais. E aí eu queria entrar neste capítulo 14, pensando neste princípio que Paulo estabelece aqui. O princípio que Paulo estabelece no capítulo 14, ele coloca a edificação da igreja como um critério para o exercício de qualquer dom no culto. E a preocupação de Paulo, em primeiro lugar eu queria pensar aqui, na edificação da igreja como alvo do culto. E a gente percebe essa preocupação de Paulo no capítulo 14. Se você parar aí em casa, depois, e com calma ler o capítulo 14, você vai sentir esse tom. Eu hoje não vou ler o capítulo 14, porque nós vamos nas próximas lições nos debruçar sobre ele parte por parte. Mas eu queria sentir o que ele diz para a gente no versículo 1. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 1 assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É assim que começa o capítulo, fechando a conversa do capítulo 13, de que o amor é algo a ser buscado como um caminho excelente e que os dons deveriam ser procurados com aquele cuidado, com aquele zelo, os dons espirituais, mas ele reforça a ideia da profecia, que era o dom da edificação. Paulo, no capítulo 14, está preocupado tão somente, como eu já falei aqui, com a edificação, e que esse fosse um dos alvos dos cultos dos coríntios. Então, voltando aqui para o andamento da nossa lição, esse capítulo 14, então, ele coloca esse crivo, a edificação da igreja, era o critério. Qual dom vai ser exercitado durante o culto? Qual dom vai ser permitido durante o culto? A ideia traz edificação para a igreja. Os dons devem ser exercitados à medida que promovem a edificação dos presentes naquele culto ou naquela reunião. Então, de acordo com esse critério, nós vamos perceber que a profecia, ela deveria ser proferida acima das línguas não interpretadas, como nós vamos ver a argumentação de Paulo neste capítulo. Ele já começa dizendo, mas principalmente que profetizeis. Ele diz no versículo 3 ainda, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Ele diz no 4, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E aqui profecia, eu queria entender profecia, que você entendesse profecia como uma palavra da parte de Deus, em língua conhecida de todos, que trouxesse entendimento a todos. E era esse o entendimento de Paulo aqui, neste capítulo 14, que eu queria que nós pudéssemos pensar na edificação como esse crivo, como esse critério para o exercício dos dons. Esses dons deveriam ser executados pensando na comunidade e não no indivíduo, não em quem o proferia. Estas profecias deveriam ser excluídas do culto, a não ser que fossem, as línguas na verdade, a não ser que fossem interpretadas, e mesmo assim só poderiam ser exercidas debaixo de algumas restrições, como a gente vai ver mais na frente no capítulo 14, a partir do versículo 27. Paulo começa a colocar alguns critérios para que o dom de línguas fosse exercido no meio da comunidade. Então, ao enfatizar a importância da edificação no culto, o apóstolo Paulo, ele quer mostrar para os coríntios de que não queremos colocar em segundo plano a adoração a Deus, porque nós sabemos que a edificação dos crentes no culto não coloca em segundo plano a adoração a Deus, e não deve em nenhum momento, porque qual é o alvo do nosso culto?
Para que nós nos reunimos para adorar? Quem é que nós reunimos para adorar? É a Deus. O objetivo da reunião da igreja no dia do Senhor não é para encontrar os irmãos, não é para ouvir o grupo de louvor cantando belas canções, não é para ouvir o pregador que é eloquente, que tem uma dicção perfeita. O objetivo de sairmos das nossas casas para se reunir num lugar é para adorar o nome do Senhor. E este propósito não deve ser esquecido. Nós nos reunimos para adorar o Deus triuno através dos nossos louvores, através das nossas orações, através da pregação e da leitura das Escrituras, que fazem parte do culto, que são os elementos do culto, conforme nós vemos na Escritura. Mas nós não podemos negar que a leitura e a explicação das Escrituras fazem parte do culto. E é a parte que traz essa da edificação. A razão para isso nos aparece clara. Nós só podemos adorar e louvar a Deus corretamente nos cultos se nós formos informados, se nós formos esclarecidos, se nós formos ensinados acerca dele, da sua aliança conosco, das suas promessas e especialmente da sua pessoa gloriosa, na beleza da sua santidade, como diz o Salmo 96. Então, sem serem edificados na palavra, se os crentes não forem edificados na palavra, os crentes não podem, ou eles correm o risco de apresentar a Deus um culto supersticioso, um culto místico, um culto cheio de acréscimos humanos, um culto cheio de motivações equivocadas. Por isso a ideia da edificação. Por isso a preocupação de Paulo com a edificação. Por isso ele colocar a edificação como esse crivo para avaliar o exercício dos dons. Nenhum dom está no culto, ou deve ser praticado no culto, para chamar a atenção para si mesmo ou para o portador do dom. Os dons, como nós já vimos e vamos enfatizar isso aqui, é para colocar em evidência o Deus que nós adoramos, esclarecendo as mentes, orientando os corações, motivando com a palavra o crescimento da igreja e a adoração ao Senhor. Mas o que estava acontecendo em Corinto? Como é que a gente pode ver que Paulo estava tratando sobre edificação? Ele vai perceber que a comparação de línguas com profecia no capítulo 14, ela revela essa preocupação do apóstolo Paulo com alguns aspectos do culto da igreja de Corinto. Nós já conversamos aqui em várias outras lições que os coríntios estavam se enxergando como os fortes, como os espirituais, como aqueles que falavam acima da autoridade, vamos dizer assim, bíblica, e até diziam anátema a Jesus, como nós vimos no capítulo 12, essa diminuição da importância da edificação e a ênfase nas manifestações exáticas era uma preocupação para Paulo. E como é que a gente pode perceber isso? A partir de algumas correções que Paulo faz quanto ao uso dos dons no culto. Ele, nessa carta aqui, ele faz algumas exortações, especialmente neste capítulo 14, que mostra essa preocupação com a edificação da igreja. E em primeiro lugar aqui, eu queria que nós pudéssemos parar e pensar na exortação que Paulo faz, a insistência de Paulo para que as línguas elas fossem interpretadas, para que o efeito durante os cultos fosse positivo na manifestação das línguas. E a ênfase não era na autoedificação. Paulo corrige isso nos Coríntios, dizendo: vocês estão pensando em vocês mesmos ao manifestar tal dom. O versículo 27 do capítulo 14 diz assim para a gente: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Ao fazer essa exortação à igreja, ao fazer essa correção quanto à prática do dom, o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Ele já tinha dito que quem profetiza, ou quem fala em outra língua, no versículo 4, ele a si mesmo se edifica. E Paulo está dizendo, mas o objetivo do culto não é você buscar e agir somente pensando na sua edificação. Esse modo não demonstra o amor. O amor não faz isso, o amor não é egoísta, o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana. A gente já percebeu isso no capítulo 13, então agora ele aplica isso agora, dizendo para a gente, ensinando aos coríntios, os espirituais não devem ficar pensando somente em si, em detrimento da edificação da igreja, em detrimento da edificação coletiva. O que eles falavam no culto era em idiomas desconhecidos, e as pessoas que não tinham quem interpretasse não estavam sendo edificadas em modo algum, ou em nada. E Paulo está chamando a atenção
Então, minha gente, o dom existe, vocês estão falando em outros idiomas na hora do culto, idiomas que são desconhecidos a quem está aqui presente. Então, quando tiver o dom de línguas presente no culto, que seja 2 ou 3, sucessivamente, não ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo ninguém vai entender nada, e que haja quem interprete, quem faça a tradução, para que a igreja seja edificada pelo que está sendo dito. Nós não sabemos se todos os membros da igreja de Corinto estavam falando em outras línguas, mas nós podemos supor que ao menos um bom número deles, aqueles que se diziam os espirituais lá do capítulo 12, eles estavam fazendo isso durante os cultos, e com certeza mais do que 2 ou 3, porque Paulo vai dizer, pelo menos no máximo 3, então havia muito mais manifestações. Então a falta de interpretação das línguas faladas representava um descaso. Com quem? Com a edificação da comunidade. Por isso Paulo ele faz essa ênfase contra aí na edificação, na autoedificação, mas defendendo a edificação da comunidade. Mas o que mais Paulo corrige no que diz respeito a esse tema? Ele corrige nesse mesmo versículo a falta de ordem no exercício dos dons. No capítulo 14 em si, ele está corrigindo as limitações de Paulo, que ele impõe à igreja, ao número de participantes, bem como a regra de que falem um por vez, como nós lemos aqui. Sugere que muitos estavam falando em línguas como que ao mesmo tempo, como que uma demonstração de superpoder. Talvez esse fosse considerado o momento mais espiritual do culto por aqueles irmãos, indicativo da presença do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo no meio da igreja de Corinto. Mas a gente vai perceber que Paulo não está proibindo o dom durante o culto. Qual é a preocupação de Paulo? Era a maneira como estava sendo exercido aquele dom, que não trazia nenhuma edificação para os crentes. O fato de falarem todos ao mesmo tempo gerava aquela balbúrdia de sons incompreensíveis, que não transmitiam ensino algum, doutrina alguma, conhecimento algum, louvor algum à edificação da igreja. Então, a preocupação de Paulo estava sempre voltada, como eu falei, o que importava era a edificação. E o que estava acontecendo em Corinto? Nada de edificação. Era a edificação individual e egoísta e o testemunho de uma balbúrdia, de uma bagunça de sons incompreensíveis na comunidade. E aí era evidente, como a gente percebe na exortação de Paulo, o desprezo que estava acontecendo na igreja dos coríntios pela mente, pelo entendimento, pela edificação, porque a ênfase que Paulo faz no engajamento da mente no culto, como ele diz assim, quem fala, fala somente a si mesmo. Ele profetiza, o que profetiza edifica a igreja, traz entendimento para a igreja. Paulo estava preocupado com isso. E a ênfase que ele quer dar é esse engajamento de mente no culto, bem como na edificação dos crentes, que implica na compreensão do que está sendo dito, na compreensão do que está sendo feito, e no andamento daquilo tudo, todo mundo junto, o entendimento das coisas de Deus. Estava sendo substituído por quê? Por um culto voltado para experiências pessoais, para experiências emocionais, das quais nem sempre a mente participava, a mente ficava infrutífera, como diz o texto. Talvez a igreja de Corinto tenha sido uma das primeiras na história da igreja cristã que deu preferência às experiências humanas, às experiências emocionais, às experiências individuais, em detrimento do ensino da palavra de Deus, nos cultos, nas reuniões deles. Mas nós não podemos dizer que não havia pregação, ensino, doutrina durante os cultos da igreja de Corinto. Mas é evidente que as experiências estavam ganhando mais espaço. O dom de línguas estava sendo mais evidenciado, sobrepujava em importância os dons de ciência. Para os coríntios, as crises espirituais representavam o momento mais importante, aquela manifestação na hora do culto. Vamos lá, todo mundo vai ver agora a manifestação do Espírito Santo. Era o centro das atenções no momento do culto. E foi dentro deste quadro, então, que estava acontecendo em Corinto, aquela ênfase na autoedificação, aquela ênfase, aquele abandono do entendimento, aquela balbúrdia que nós já construímos aqui, a falta de ordem no exercício dos dons. É nesse contexto, então, que nós temos que ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. É dentro desse cenário que Paulo procura mostrar aos crentes que o culto verdadeiramente no Espírito envolve a mente, o entendimento dos adoradores. Que o culto verdadeiro no Espírito, ele envolve a comunidade como um todo, a compreensão das pessoas, promove a edificação coletiva. E é esse tópico aqui,
o que estava acontecendo? O contrário. Então Paulo vem com o capítulo 14. E o que Paulo ensina sobre edificação? Qual é o ensino do apóstolo sobre edificação? O que dizer do tema edificação em 1 Coríntios? E o que a gente vai perceber aqui é que a palavra edificação, o sentido a original dessa palavra, refere-se no seu sentido mais literal a um edifício, a uma estrutura, ou a algo que está sendo construído, algo que está sendo edificado. E é a preocupação de Paulo. É o sentido figurado que ele usa aqui. Na linguagem bíblica, ele veio a significar o processo ou o meio pelo qual a igreja de Cristo, vista como um prédio, vista como um edifício, que é a figura que é usada também no Novo Testamento, ela é construída, ela é adicionada, ela é aumentada, ela é fortalecida, ela é encorajada, ela é fortificada. Nós vamos encontrar essa preocupação de Paulo com a edificação, o processo que a igreja deve viver, e nós vamos perceber isso na carta. Paulo fala da necessidade de edificação na igreja de Corinto desde o começo da carta. Ele se refere, por exemplo, à igreja de Corinto. Em alguns momentos, ele ensina nessa carta algumas coisas sobre a edificação da igreja, à medida que ele vai tratando dos assuntos. Ele vai sempre usando essa metáfora da edificação e tirando a palavra do seu sentido literal, trazendo para esse sentido de crescer e fortalecer a igreja do Senhor. E aqui na carta nós vamos perceber primeiro, Paulo tratando das divisões, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele havia dito de que a igreja era como um edifício no qual Deus habitava. Ele lembra disso lá no começo da carta. Então, edifício e edificação estão presentes na carta de Paulo. Lá no capítulo 8, quando os fortes que estavam escandalizando os fracos por comer carne sacrificada aos ídolos, Paulo diz uma coisa a eles. Paulo declara que somente o amor e não o conhecimento árido produzia a edificação. Então, não era tão somente um conhecimento e que na hora de vivê-lo e praticá-lo não fazia nenhum sentido. Paulo lembra assim, é na prática do amor que a edificação vem. É no exercício da sabedoria, é no exercício dos conceitos com amor que a edificação, ou seja, o crescimento, o fortalecimento, o amadurecimento da igreja. Então, Paulo está focado nisso, nesse progresso que deve existir no corpo de Cristo, tratando ainda da natureza e propósito dos dons espirituais, por exemplo. Nós vamos ver Paulo lembrando isso para a gente, dizendo no capítulo de número 12, de que os dons foram dados para que fosse útil. E nesse contexto, o que ele quer dizer com útil? Se não falar do progresso da igreja, do desenvolvimento do conhecimento da igreja, da edificação da igreja. E ainda no capítulo 10, que eu pulei aí, que nem todas as coisas, mesmo sendo lícitas, elas serviam para edificação, ele lembra no capítulo 10. Então nós vemos que Paulo está preocupado, desde o início da carta, com uma edificação, com uma construção, com um progresso, com um desenvolvimento da igreja. E esse conceito, ele é central aqui no capítulo 14. Aqui no capítulo 14, Paulo dá uma ênfase muito grande neste entendimento que deveria existir, nessa mente. A igreja deve ser edificada através dos dons. É esse o ponto de Paulo. Por essa razão, a profecia, e eu quero reforçar isso, entendida como uma transmissão da palavra de Deus, ela deve ser proferida em detrimento às línguas não interpretadas, em preferência às línguas, ao invés de falarem línguas que ninguém entende, que vocês falem da parte de Deus, que vocês falem a palavra de Deus. Então Paulo está preocupado com esse ponto no culto daqueles irmãos, que o culto fosse edificante, que o culto acrescentasse a fé, que o culto os fizesse progredir em entendimento, em conhecimento, não somente em experiências exáticas da manifestação dos dons. Então, continuando ainda nesse entendimento, depois de entender a preocupação de Paulo com a edificação desde o começo da carta, como é que edificação pode ser definida? E a gente pode pensar, primeiro, que edificação ela consiste basicamente no crescimento por parte dos crentes, no conhecimento de Cristo e de Deus. E aí é esse ponto que a gente precisa lembrar aqui. É essa edificação que Paulo está tentando mostrar, que os crentes precisavam basicamente caminhar juntos, crescer juntos numa direção. E a direção não era aquela que os espirituais estavam dando na vida da igreja. Não eram aquelas divisões que estavam acontecendo na hora da ceia. Não eram aquelas manifestações extraordinárias. Não era aquele sentimento de superioridade dos fortes em relação aos fracos. A preocupação era que houvesse edificação. E onde é que acontece ordinariamente essa edificação? Essa edificação, ela ocorre ordinariamente
no contexto da comunidade, no contexto da igreja reunida, no contexto do culto. Por isso, irmãos, a gente está dizendo que às vezes a gente está dizendo assim, não, que bom, essa pandemia tem mostrado para a gente um outro privilégio, eu posso continuar tendo comunhão de casa, adorando a Deus de casa. Só que não, nós percebemos que o culto é algo fundamental na vida da igreja, e este tópico lembra isso. É no ambiente da comunidade reunida que a edificação ela acontece de um modo mais eficaz, eficiente, onde Deus manifesta a sua multiforme graça. É na comunidade dos crentes que essa edificação acontece. Por isso que é tão importante para a gente o momento de culto, onde nós adoramos a Deus e onde Deus comunica as suas bênçãos ao seu povo. Era assim que os crentes se comportavam no Antigo Testamento e choravam com saudade do ajuntamento das tribos para adorar o nome do Senhor. Era assim que os crentes sofriam lá no período pós-apostólico, sob perseguição, impedidos de adorar de forma comunitária, e procuravam de todo modo suprir essa necessidade. Muitas vezes se reunindo em cemitérios subterrâneos, se reunindo de forma, vamos dizer assim, proibida, para adorar o nome do Senhor. Nós estamos vendo um tempo de privação de edificação. Por mais que a gente esteja tendo essa oportunidade, você sabe que não é a mesma coisa. Aí em casa, as necessidades surgem ao seu redor a todo momento para tentar tirar a sua atenção. Você está preocupado com o almoço já, você está preocupado com o menino lá dentro, você está preocupado com tantas outras coisas. E quando nós estamos reunidos no ambiente com esse só propósito, não tem nada nos perturbando ao redor, nós estamos reunidos num lugar separado para isso, com pessoas que se prepararam para isso, para exercer os seus dons, pensando em quê? Na edificação da igreja. Nós estamos privados dessa edificação neste sentido. E esses pontos, eles podem ser melhor ensinados para a gente quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Mas eu queria aqui que eu não estou negando a possibilidade de edificação individual. E eu acho interessante a gente parar e pensar nisso, porque a edificação individual, ela vem quando nós a sós, nós oramos, nós buscamos a Deus, a sós nós lemos e meditamos na nossa Bíblia, a sós nós buscamos ao Senhor, e é um momento muito precioso de comunhão. Eu não estou negando que esse momento seja edificante, mas a edificação na comunidade dos crentes, a Bíblia ensina para a gente essa edificação, ensina essa graça na comunhão dos santos. Então, irmãos, nada pode substituir a edificação coletiva dos crentes, quando se reúnem para adorar a Deus e serem edificados mutuamente através dos dons que Deus mesmo concedeu a cada um, especialmente aqueles dons relacionados à instrução, aqueles dons relacionados à palavra. E essa preocupação de Paulo. Eu queria que você rapidamente então abrisse sua Bíblia lá em Efésios comigo. E a gente vai ler esses versículos aqui nessa manhã. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Paulo lembra para a gente algo a respeito dos dons espirituais. Efésios 4, de 11 a 16, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto reforça esses pontos que nós vimos agora. Esses pontos eles podem ser bem explicados nessas palavras de Paulo, porque nessa passagem, por exemplo, Paulo ele nos ensina que Cristo deu à igreja pessoas capacitadas pelo próprio Espírito do Senhor, pelo próprio Deus. Quem foram essas pessoas que Paulo pontua aqui? Ele pontua logo para a gente, capítulo 4, versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São essas pessoas que Deus deu à igreja, pessoas capacitadas por Ele mesmo. Esses aí são dons dados pelo Espírito Santo. Para quê? Para promover a edificação.
para equipar a igreja. Equipar a igreja para quê? Para o serviço. Olha o versículo 12. Com o objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, é o próprio Deus quem tem um propósito em edificar a comunidade. E Deus mesmo deu dons com esse propósito, do fortalecimento, da formação da comunidade. E o que mais diz Efésios capítulo 4? Versículos 11 e 12 me ensinaram que Cristo deu à igreja pessoas capacitadas para edificá-la. Mas o versículo 13 vai lembrar para a gente que o objetivo final desse trabalho de edificação é a unidade. E aqui a unidade nós estamos pensando. É a unidade quanto ao que eles creem. É a unidade no que diz respeito ao conhecimento ao respeito do Filho de Deus. Bem como a maturidade cristã. Então, é ao ponto de serem cheios da plenitude de Cristo. É o que enfatiza o versículo número 13, quando ele diz: até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo, ser cheios da plenitude de Cristo. Essa é a edificação que a igreja precisa, e não manifestações exáticas. E Paulo está argumentando isso, mostrando isso. É o entendimento da comunidade que precisa ser atingido naquele momento de adoração a Deus. Por isso a nossa adoração ela é espiritual, mas ela também é em verdade. Por isso que Paulo roga aos crentes de Roma para que eles apresentem a Deus um culto que seja racional, que atinja o entendimento deles, que contribua com o crescimento em fé, em conhecimento, em admiração pelo Senhor. Mas o texto não para no versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, vai ensinar para a gente que Paulo deseja, nessas palavras, que os cristãos permaneçam firmes no ensino apostólico, sem se deixar levar, como pontua o versículo 14. Em termos práticos, Paulo deseja que esses crentes não sejam influenciados pelos ventos das falsas doutrinas, pelos ensinos de homens que visam capturar os inconstantes através do erro religioso. E então Paulo diz, esses crentes devem permanecer firmes, para que não mais sejam como meninos, levados de um lado para o outro. Como é que acontece isso? Quando no culto, a edificação. Quando as mentes são valorizadas na hora da adoração, onde a adoração ela é a Deus em espírito, mas também é em verdade, é racional, é baseado no ensino revelado na Escritura, e não nos sentimentos, não nas emoções, embora não sejam proibidas os sentimentos e as emoções, mas o foco é a mente, para que haja edificação, para que haja entendimento. E aí o versículo 15 mostra para a gente que isso será obtido à medida que seguem a verdade em amor. O verso 15 lembra: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Como é que vai acontecer esse crescimento? Seguindo a verdade, com aquele amor que Paulo ensinou lá no capítulo 13, quem está estudando, ele diz o quê? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, esses versículos têm mostrado esse progresso, esse entendimento de que o alvo do culto é a edificação. Não é edificação egoísta, mas é edificação da comunidade. E isso acontece aonde? Na igreja, onde Deus manifesta a sua graça. E quando eu falo igreja, eu estou falando a comunidade reunida para adorar o nome do Senhor. Acontece naquele ajuntamento, onde aqueles dons que foram dados a cada um são exercitados para o bem da comunidade. E Paulo fecha então o trecho argumentativo, dizendo para a gente no versículo 16, que esse processo que ocorre quando os membros do corpo de Cristo, eles promovem a edificação mútua através dos seus ministérios, através dos seus dons. Então é nessa edificação mútua, como Pedro chama da multiforme graça manifesta, é quando cada um exerce o seu dom, visando não a sua própria edificação, mas pensando na edificação da comunidade. Então, Efésios 4, de 11 a 16, me ajuda a entender aqueles dois tópicos que nós levantamos, olhando para 1 Coríntios capítulo 14, de que o alvo do culto é a edificação da comunidade, e que a edificação genuína acontece na comunidade, onde esses dons que foram dados por Deus, exercitados em amor, eles contribuem para o progresso em unidade, em conhecimento, em crescimento, em serviço para a glória de Deus. Então vê a importância do culto na vida da igreja, vê a importância de nós nos reunirmos com a motivação correta, com o entendimento correto, com a direção correta das nossas vidas.
de não ir para algum lugar se apresentar em busca de fama, de seguidores, de popularidade, como estava acontecendo em Corinto. E aí nós vamos ver que esse texto aqui em Efésios 4:11, a gente ainda pode deduzir esses pontos olhando para esse texto. Em primeiro lugar, o que a gente deduz olhando para Efésios? De que a edificação consiste primariamente em crescimento espiritual, visando o quê? A maturidade, ser crentes maduros, crentes firmes doutrinariamente, que estão ali plantados em Cristo, e que não vai ser qualquer vento de doutrina, qualquer homem mal intencionado que vai trazer convencimento a quem está firme em Jesus. Então, esse crescimento espiritual tem um objetivo. Não é apenas eu me destacar na comunidade, não tem esse propósito. Mas o crescimento espiritual visa a maturidade. E Paulo fala de crentes maduros e de crentes carnais nessa carta. Os crentes maduros, Paulo descreve de uma forma. Esses são os principais alvos desse processo de edificação. A maturidade, a firmeza. Mas o que a gente deduz dessa passagem? De que é um processo, essa edificação. É um processo que envolve naturalmente todas as dimensões da personalidade humana. Lembra do que eu falei? Não exclui as emoções, não exclui os sentimentos. Entretanto, ela está mais direcionada, mais relacionada à capacidade da gente compreender, à capacidade da gente absorver a verdade, à capacidade do entendimento, sem excluir os demais aspectos da nossa personalidade. Nós podemos dizer que ela está focada, essa edificação, esse processo, tão somente nesse intelecto. E nós insistimos que os demais aspectos da personalidade, como o sentimento, vontade, está envolvido também na edificação. São atingidos pela edificação. Mas o alvo da edificação é o nosso intelecto, é a nossa mente, onde não existe compreensão adequada da verdade, como ali em Corinto, seguindo apenas a vontade de se expor e de demonstrar poder, excluindo todo o entendimento, mas apenas aqueles sentimentos e afeições. É ali que a edificação acontece de modo incompleto. Então, é provável que por isso, no caso que Paulo fala aqui, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, vamos voltar para lá, no versículo 3, que aquele que profetiza fala aos homens, edificando aos homens, exortando aos homens. Paulo aí fala dessa edificação, mas certamente não ao mesmo nível, da mesma qualidade da edificação que envolve aquela lá no versículo 4, do que fala em outra língua sem que haja quem interprete. Então ele mostra a superioridade dessa edificação que atinge a mente, o intelecto humano. O que mais ainda eu posso deduzir de Efésios para a gente voltar de uma vez para 1 Coríntios 14? É de que a edificação ocorre em conjunto, não isoladamente. Ocorre no contexto da coletividade, pelo exercício dos dons nos cultos da comunidade. Ocorre nesse contexto, como a gente pode perceber, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É o benefício ali, coibido. Por esse motivo, o exercício das línguas no culto, sem interpretação, quando somente o que fala recebe algum benefício, deve ficar ali quietinho, no canto dele, porque não edifica a comunidade, mas é uma edificação particular. Nós precisamos examinar essas passagens ponto a ponto, e a gente vai fazer isso nas próximas lições. Então vamos continuar percebendo aqui essas verdades que nós já pontuamos, como o culto com o objetivo de edificação, percebendo o que Paulo quer ensinar por edificação, e essa edificação explanada lá em Efésios. Que implicações isso traz para as nossas vidas, implicações para os dias de hoje, o que nós precisamos guardar, que princípios nós precisamos absorver nas nossas vidas, para a gente oferecer a Deus um culto espiritual, um culto genuinamente cristão, como é o tema da nossa lição. Então eu queria destacar aqui primeiro a responsabilidade que carregam os pastores e líderes das comunidades, das igrejas, que realmente desejam o bem do seu rebanho, o bem do seu povo. O que esses pastores precisam fazer? Eles deveriam dedicar-se mais intensamente na preparação dos seus sermões, a preparação das suas pregações, palestras, na preparação dos estudos da escola dominical. Então, quando o pastor relaxa nisso, a comunidade sofre o efeito. A adoração a Deus sofre o efeito. Porque à medida que nós somos edificados na adoração, nós também demonstramos o que conhecemos de Deus na nossa adoração. Um Deus temível, um Deus amoroso, um Deus Pai que cuida de nós. E aí cada um demonstra
o tanto de intimidade, desse conhecimento que tem de Deus na hora que está adorando. Então, pastores e líderes, prestemos mais atenção, estudemos a palavra, entendendo que faz parte do dom que nós recebemos. Ler a Bíblia, pesquisar os seus termos, procurar aplicar de um modo adequado ao nosso tempo, à nossa comunidade, sem deixar que as influências externas prejudiquem o entendimento da passagem, porque é por meio da instrução que vem da Bíblia que a igreja é edificada. Os crentes vêm à igreja para aprender sobre Deus, para conhecer mais a respeito do Evangelho, para crescer no conhecimento das coisas espirituais. Ninguém vem para a igreja passar tempo ou não deveria vir. Ninguém vem para a igreja para se divertir ou não deveria vir. Ninguém vem para a igreja para cultuar personalidades humanas. Não deveria se ter feito isso. Nós deveríamos vir para esse lugar adorar a Deus e sermos edificados por Ele na instrução da Sua palavra. É claro que há espaço para emoção, há espaço para choro, há espaço para alegria, há espaço para quebrantamento. Nós não podemos negar isso. Mas nós temos que ter em mente que esse momento que vivemos juntos no culto é um momento que visa a edificação. Tudo está relacionado com o descobrimento das verdades bíblicas. O efeito da atuação dessas verdades na vida da gente, em nossa mente, é quando ouvimos sobre arrependimento, sobre o peso do pecado, como a Bíblia ensina para a gente, que o nosso coração pesa e nós nos quebrantamos e choramos. Ninguém pode chorar só pela tristeza que carrega. Não é um ambiente para isso. É para chorar pelo quebrantamento vindo do Espírito Santo. Então, pregações bíblicas, elas contribuem de forma muito forte para a edificação do povo de Deus. Mas o que mais eu queria destacar aqui? Eu queria que nós pudéssemos pensar, como um princípio para nós hoje, como as igrejas deveriam preparar seus cultos, as liturgias. Tem igreja que não existe isso. Tem igreja que pergunta o que é liturgia. E a pessoa sai de casa, tipo, com a Bíblia na mão, e ele vai dizer, é o Espírito quem vai dirigir. Gente, onde há liturgia, é o Espírito que dirige. Porque quem prepara a liturgia, prepara sob oração, com temor no coração, pensando no qual o propósito do culto. Adorar a Deus, Deus seja o centro, mas vem pensando na edificação da igreja, porque a igreja precisa caminhar junta nessa adoração. Não é alguém fazendo algo aqui desse lado, outro grupo fazendo algo desse outro. Era assim que estava em Corinto, e Paulo está chamando a atenção deles, para que eles pudessem adorar a Deus de comum unidade, de comum entendimento. Então, a igreja precisa ter cuidado na forma como prepara os seus cultos, de forma que o ensino das Escrituras estejam presentes e seja prioridade no culto. Tem igreja que passa 50 minutos, 1 hora, 2 horas cantando hinos e 5 minutos pensando na palavra. E muitas vezes, sabe por quê? Porque a forma de pensar a ordem do culto, e até mesmo o pastor não preparou a pregação, e ele não tem o que falar. Então vamos cantar. E assim tem sido. Então nós precisamos prestar atenção nisso. A igreja precisa preparar a liturgia, organizar a forma que vai adorar. E não lá na perna, na hora de dizer, fulano tu vai cantar, fulano você vai orar. E aí fica aquela coisa que diz que é um culto. E diz que está fazendo o melhor para Deus. Então nós precisamos, a igreja, como igreja, preparar a nossa liturgia, preparar os nossos cultos. E por fim, nós deveríamos evitar no culto a Deus a inclusão de elementos que não contribuem para a edificação dos crentes. Nós deveríamos evitar a todo custo. Para dar exemplo, nós poderíamos pensar, por exemplo, naqueles ministérios de dança, ministério de coreografia. A pergunta que deve ser feita é, há edificação para a comunidade no ministério de dança? Aí a gente vai e responde com sinceridade e diz que esses ministérios de dança não deveriam ter espaço no culto público. Isso não quer dizer que não possa existir na igreja um grupo de teatro, mas não para o culto. Faz uma atividade num sábado, no outro dia da semana, com esse propósito. Faz na praça. Mas o culto é um ambiente para adorar a Deus e colocar Deus em evidência. E quando isso acontece, a comunidade ela deve ser edificada. Nada impede que as igrejas organizem encontros sociais, encontros culturais, onde um grupo de coreografia ou um grupo de teatro da igreja se apresente. Mas eu quero reforçar isso aqui, que essas coisas não fazem parte do culto. Porque o culto tem como alvo adorar a Deus, mas também edificar a igreja. Irmãos, eu queria concluir essa lição introdutória do capítulo 14, pensando nesses pontos aqui. Em primeiro lugar, eu queria chamar você para pensar comigo. Você participa do culto com o desejo de aprender mais sobre Deus? Eu participo do culto com o desejo de aprender mais sobre Deus? Com que desejo você sai da sua casa para o lugar de culto da sua igreja? Você pensa em quê? O que motiva o seu coração? Segundo,
chegou no culto, durante o culto, a sua atenção está focada para cada parte da liturgia, você entende o que a sua igreja faz enquanto adora, a lógica na adoração da sua igreja? Você está envolvido de coração lá nos cânticos, nas orações, quando está pregando a palavra, você está ali envolvido em cada ato do culto, você entende a ordem litúrgica da sua igreja, e isso lhe faz adorar de um modo racional, numa relação com Deus, alguém está se apresentando diante de Deus e que contempla o seu Criador, a convite dele, como ele diz, vinde e adore o nome do Senhor, porque o culto é isso. Se você parar para prestar atenção, aqui na igreja nós imprimimos a liturgia no boletim, por isso que a gente reforça sempre aos irmãos, leiam o boletim, além dos avisos das programações da igreja, nós encontramos no boletim semanal também a liturgia do culto da manhã e a liturgia do culto da noite. Como a gente está impedido de fazer aqui, a gente está mandando para as famílias. Então, o que tem naquela liturgia? A gente sempre começa com um momento de adoração, porque esse é o convite que Deus faz aos povos, para que venham e adorem a Ele. E quando a gente chega diante de Deus, e a gente lembra da grandeza de Deus, e a gente exalta a grandeza de Deus, o que acontece? Eu me vejo pecador, indigno. Então, diante de Deus eu caio e me quebranto, e confesso a Deus os meus pecados. E de pecados perdoados, eu louvo ao Senhor. Eu bendigo o seu nome, a gente canta ao Senhor, e depois disso a gente consagra a Deus os nossos bens, as nossas dádivas, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e então o Senhor fala pelo pregador, e nós ouvimos a palavra de Deus, e encerramos o culto com palavras de oração e de consagração das nossas vidas para cumprir aquilo que ouvimos da boca do Senhor. Esse é o culto, nosso culto é um culto dialogal, onde o Senhor nos instrui pela palavra e nós respondemos com ações. É assim, o culto não é apenas uma sequência que você já está, agora vai ser confissão, você não entendeu ainda o que você está fazendo. Então nós precisamos entender, estar focados, dar atenção à liturgia da nossa igreja. E por fim, por que você acha os cultos às vezes chatos, monótonos? Por que você não vê? Não vejo graça naquele culto. É quase a mesma coisa, é quase uma missa. Eu já vi gente dizer isso. E sabe por que está acontecendo? Você não entende o que você está fazendo. Você está fazendo porque os outros estão fazendo. E essa é a sua responsabilidade individual. É buscar a edificação. E aí na igreja é um ambiente para isso. E para você ser edificado, você precisa estar envolvido. Porque o culto não é para os espectadores. O espectador do culto é Deus. Nós todos, quando nos reunimos no mesmo lugar para adorar, nós estamos adorando o único Senhor. E o culto é para agradar a Ele somente. Nós não cultuamos para agradar uns aos outros. Isso acontece como resultado de quando Deus é agradado. Nós saímos satisfeitos por termos cumprido e alcançado o objetivo. Agradar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que, meditando nesses tópicos e nesse texto, nós possamos melhorar na nossa adoração, progredir em entendimento e em prática. E como eu já falei a cada lição, que nós não nos tornemos juízes dos outros e a gente às vezes esquece de olhar para nós mesmos. Então esses tópicos servem para a nossa avaliação individual, para a nossa participação no culto, na comunidade dos crentes, entender que é um lugar de edificação, de bênção, onde Deus comunica a sua graça ao seu povo. Deus nos abençoe. Eu queria chamar você para orar nesse instante e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ore pelo seu pastor, pelos pastores de sua igreja, ore pelos cultos, pedindo a orientação do Espírito Santo. Se prepare para cultuar. E quando a gente tiver de volta esse privilégio de se reunir no mesmo lugar, com o mesmo propósito, numa hora separada, onde não vai estar preocupado com nada, mas só de desfrutar da comunhão dos crentes, da comunhão com o Senhor, nós seremos edificados. Vamos pedir bênção, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, para este fim. Muito obrigado, Senhor, por essa lição que nós concluímos, onde aprendemos que o foco do culto espiritual é a edificação da comunidade. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelo exemplo que ela nos dá e pelas instruções que ela nos traz. Nós queremos Te agradecer pelo privilégio de pertencermos ao Teu povo, de sermos a igreja do Senhor. Te agradecer pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor e a Sua palavra. E lamentar, Senhor, pelo fato de estarmos privados do culto nesses dias. Temos sentido falta, Senhor. E essa falta tem nos servido para pensar, para meditar. E essa lição de hoje nos serviu para entender o propósito dos nossos ajuntamentos. Que o Senhor Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que nós não continuemos os mesmos, focados em nós mesmos, adorando de modo egoísta,
se é que isso é adoração. Que o Senhor Deus nos ajude a adorarmos ao Senhor como o Senhor nos revelou na Tua palavra, de um modo que agrade ao Senhor e que traga edificação para todos nós como igreja do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os pastores na preparação dos sermões, no estudo da Sua palavra, na preparação das suas palestras, de suas lições de escola dominical. Abençoa as igrejas, Senhor, na organização de suas liturgias e os crentes, Senhor, no envolvimento da adoração, para que haja edificação, para que adoremos com entendimento, sabendo o que estamos fazendo e não como máquinas que obedecem apenas a comandos, Senhor. Queremos demonstrar amor enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto lemos, enquanto ofertamos, enquanto ouvimos atentos à Tua palavra. Sustenta a Tua igreja nesse tempo de pandemia, Senhor. É o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por nos acompanhar até agora. Nós lembramos e reiteramos, acompanhe os avisos da igreja no boletim, leia a pastoral que vem na capa, acompanhe as liturgias com a sua família e que Deus abençoe o dia do Senhor nas nossas vidas. Logo mais às 18 horas estaremos reunidos com nossa família novamente e ouvindo a exposição da palavra de Deus. Deus abençoe vocês.